Olá, tudo bem? Eu sou o professor Francisco Medeiros e quero fazer uma pergunta agora para você. Qual é a real diferença entre o processo de eletrização por contato, por atrito e por indução? Será que os três têm fórmulas? Será que algum dos três possui ou será que nenhum dos três tem fórmula? Antes de responder essa questão, eu queria deixar muito claro que esse vídeo aparece de uma maneira mais emergencial. Ele teria que aparecer daqui a alguns meses, mas vai surgir logo na internet porque o momento no Brasil é de grande dificuldade. É uma pandemia mundial envolvendo o coronavírus. Então, para você que é estudante e não está frequentando o curso preparatório nem a escola da sua cidade, a minha orientação é que você dedique alguns minutos do seu dia para você ler, buscar a teoria de algum assunto escolhido, assistir alguns minutos de vídeo no YouTube e logo em seguida ir para a bateria de exercícios. Esse momento não é um bom momento para você se aproximar de aglomerações e para locais que tenham muitas pessoas, porque o contágio está se espalhando no Brasil. Esse vídeo está sendo gravado por volta do dia 18 a 19 de março de 2020. Então seria muito importante que você pensasse em proteger a sua saúde e proteger do contágio os seus familiares também. Então essa aula vem no momento de estímulo a você que está estudando em casa a procurar valorizar cada vez mais a sua vida e a vida de seus familiares, das pessoas que estão ao seu redor em geral, tudo bem? Vamos ao seguinte: processos de eletrização por atrito, contato e indução. A ideia é a seguinte: primeiro, que para pensar neles é bem importante reconhecer o átomo, e do átomo dali eu encontro o elétron, e é o elétron que tem liberdade. Prótons e nêutrons não possuem liberdade. Quando a gente pensa em vestibular, a princípio a gente se concentra apenas em prótons, elétrons e nêutrons, tudo bem? Então, que proporção na realidade existe entre o núcleo do átomo e a eletrosfera? Porque basicamente a gente diz que dentro do núcleo do átomo nós temos o próton, que é a carga positiva, e o nêutron, que é a carga nula. E o elétron está girando em volta do núcleo atômico. Em que proporção? Imagine lá o estádio de futebol, por exemplo. A bola de futebol está no meio do estádio. Dentro da bola de futebol, a gente coloca uma partícula de próton e uma partícula de nêutron, ou infinitas, inúmeras partículas. Imagina uma pessoa correndo em volta do estádio. Essa pessoa tem liberdade de circular. Seria o elétron na nossa comparação. O elétron, ele está girando em torno do núcleo por causa da atração que ele possui do próton. Vale lembrar que o nêutron não vai fazer uma grande participação nessa aprendizagem. Porém, carga positiva, próton, próxima de outra carga positiva, próton, causa um afastamento, uma repulsão. Carga negativa, elétron, e outra carga negativa, elétron, causa uma repulsão, um afastamento. Por quê? Porque cargas de sinais iguais se afastam. No entanto, próton e elétron, positivo e negativo, produz o que chamamos de atração. E aí nessa aula a gente sempre se lembra que os opostos se atraem no estudo da eletricidade. Veja bem, quais são os três processos mesmo? Contato, atrito e indução. Existe fórmula para os três? Na verdade não. Quem tem fórmula é apenas o contato. A gente soma Q1 mais Q2 e divide por 2. Por exemplo, aqui já acontece com dois condutores e não com isolante. Condutores são aqueles que permitem a passagem de corrente elétrica. Por exemplo, uma barra de ferro. Se eu segurar uma barra de ferro e a outra extremidade encostar no fio, eu vou levar choque, porque os elétrons migraram, ultrapassaram a barra de ferro. É um condutor de eletricidade. Se fosse um isolante, como um pedaço de madeira seca, né, eu não levaria choque, porque a madeira seca funciona como um isolante elétrico, ou, por que não dizer, um plástico também. Bom, qual seria a fórmula do contato? A gente soma duas cargas e divide por 2. Uma carga Q1 valendo 10 coulombs, uma carga Q2 valendo 20 coulombs. Se elas se tocarem, a gente tem 10 mais 20 dividido por 2. 30 dividido por 2, isso vai dar
15 coulombs. Se antes uma valia 10 e a outra valia 20, ambas agora vão passar a valer 15 e 15. E pelo sistema de conservação das cargas elétricas, 10 mais 20 inicialmente, isso somava 30. E depois, 15 mais 15, isso continua somando como 30. Jamais esquecer, no processo de eletrização por contato, costuma acontecer entre dois condutores de eletricidade e após o contato, além de os valores se tornarem iguais, eles também passam a apresentar sinais iguais. O que não vai acontecer no processo de eletrização por atrito. Nesse caso, não é só um contato, costuma acontecer como isolantes. Por exemplo, um copo de vidro e um pedaço de lã. De tanto a gente esfregar, o que vai acontecer? Ninguém vai transferir próton para ninguém, porque ambas as cargas são positivas. O próton que está aqui no vidro permanece aqui, o próton pertencente à lã também vem para cá, mas de tanto esfregar, o elétron que estava na lã aqui permanece e o elétron que pertencia ao vidro, ao copo de vidro, foi transferido para a lã. Então o que acontece no processo de eletrização por atrito? Ainda que os dois corpos tenham número de prótons igual ao número de elétrons, porque eu coloquei um próton para um próton para um elétron, portanto a gente chama de neutralizados por ter a mesma quantidade de prótons e de elétrons. Após esse atrito, o elétron vai saltar de um corpo para o outro. Então, no processo de eletrização por atrito, haverá transferência de elétron de um corpo para o outro, que vai significar dizer que um acaba tendo maioria de prótons, portanto, um corpo positivo, e o outro vai ter maioria de elétrons, se tornando um corpo negativo. Então jamais se esqueça, no processo de eletrização por atrito, os corpos passam a assumir sinais contrários. Faltou o terceiro elemento, que é a indução, que assim como o atrito não possui fórmula. Qual é a ideia da indução? Eu identifico a eletricidade de um corpo sem que aconteça o contato. Então na indução não vai haver o contato. Quer ver um exemplo? A pessoa às vezes coloca o braço bem próximo da televisão, os pelos ficam arrepiados e a pessoa percebe que a televisão ficou ligada sem que o braço da pessoa e a televisão entrem em contato. Quais seriam as duas possibilidades mais comuns no concurso público? Ou a gente aproxima o bastão positivo, ou a gente aproxima o bastão negativo. Qual é esse modelo mais comum de provas? Nós chamamos isso de eletroscópio de folhas. Qual é a ideia? Uma esfera metálica, um eixo vertical metálico, o outro horizontal metálico, e aqui é como se fossem filetes móveis, como se fossem papéis laminados, filetes de papéis laminados. Por que eu posso ter nesse material um corpo neutralizado? Basta eu colocar um próton para cada elétron, um próton para cada elétron. Se o bastão positivo está ficando cada vez mais próximo, todos os elétrons existentes nesse corpo vão querer ocupar a menor distância possível do corpo que é positivo. Nós gostamos de dizer sobre o poder das pontas, assim como acontece com o para-raio também, que ele é um facilitador de corrente elétrica. O para-raio, sendo um eixo vertical, ele facilita a corrente elétrica. O poder das pontas facilita a passagem de corrente elétrica para que ela possa ser dirigida para o solo. Qual seria outra possibilidade? Quando eu aproximo um bastão negativo, com excesso de elétrons, eu posso colocar um próton para cada elétron, um próton para cada elétron, um próton para cada elétron. O material está neutralizado. Se um bastão negativo foi aproximado, o que vai acontecer? Todos os elétrons existentes nesse corpo vão procurar afastar-se dessa parte aqui. O elétron sai daqui, vai para o ponto mais distante, assim como esse também, assim como esse também e esse elétron também. As duas folhas ficaram com excesso de cargas negativas. Negativo e negativo causa uma repulsão. Pode observar que se o bastão for positivo, as folhas se abrem. Se o bastão for negativo, as folhas
se abrem. Se o bastão é positivo, as folhas se abriram porque os elétrons subiram e só ficaram as cargas positivas. Se o bastão for negativo, as folhas se abrem porque os elétrons desceram e as cargas negativas se repelem. Então, para você que está estudando, te desejo aí o controle com a sua saúde, com a sua família. Procure estudar em casa. É momento de acessar conteúdos da internet, os livros que você possa ter em casa, vídeos, vários vídeos que tem no YouTube para reforçar a sua aprendizagem, vários sites que tem provas anteriores e até bastante teoria, tá bom? Jamais esquecer, a vitória pertence ao mais perseverante. Te desejo muito sucesso, um forte abraço e tchau, tchau.